podem se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Oi, pessoas lindas, prósperas, abençoadas em nome de Jesus. Como vocês estão? Tudo bem? Sou a Michele Moreira, esse aqui é o meu canal, seja muito bem-vindo. E não repare a bagunça e a minha cara de estar saindo de uma, sei lá, virose, gripe, sei lá o que eu tive, gente. Nenhum médico soube, tá? Só soube me dar medicamento. Medicamento forte. Gente, eu tava aqui, na verdade eu estou aqui no meio do maior bagunça, tá? E eu tô organizando minha gaveta de maquiagem que tá tipo assim, sabe? Eu não tive tempo e eu queria muito organizar, mas eu não tava com vontade, disposição e eu ainda por cima estava na correria. Verdade, estava muito na correria. Mas eu resolvi vir organizando aos poucos. Então o que eu fiz? Ao invés de eu pegar e jogar e começar a fazer um monte de bagunça e do nada, de repente, eu começar a me sentir indisposta porque eu ainda tô melhorando, né? Então o que eu fiz? Eu peguei caixas organizadoras e eu tô colocando dentro, assim, ó. Quer ver? Vou mostrar aqui. Pronto. Coloquei umas caixas organizadoras assim, ó, tá? Para eu poder, se por acaso eu cansar e falar assim, ai, por que eu fui mexer com isso agora, sabe? Aí eu coloquei umas caixas organizadoras aqui e tem uma ali também, ó, tá vendo? Tem outra ali. E eu tô colocando dentro primeiro para poder eu me organizar melhor. Gente, peraí que a coordenação motora tá péssima aqui, tá? Peraí. Acontecendo uma coisa interessante. Eu tava aqui organizando e eu fui tirando as coisas, eu fui colocando dentro da caixa, né? Nessa tentativa de começar a me organizar aqui aos poucos. Aí meu marido entrou no quarto e ele viu essa bagunça assim, né? Tipo, não tá bagunçado, gente, tá organizadinho, tá? Eu coloquei bem bonitinho, vocês viram na caixa, tudo organizadinho assim, por marcas, né? Pra na hora de eu organizar, eu já saber o que tem aqui. Eu vou colocando aos poucos nas gavetas aqui na penteadeira. E aí meu marido, ele veio pegar umas coisas no quarto, aí ele virou assim, quando eu me dei conta, ele tava abençoando as minhas maquiagens, ó, ele tá abençoando as minhas coisas. Aí ele estendeu as mãos, né, pros itens, e ele começou a orar a Deus e pedir que Deus abençoasse todos os produtos, né, consagrando a Deus, para que eu pudesse me sentir bem. Olha que interessante, que bonito. Para que eu pudesse me sentir bem, me sentir bonita, me sentir com autoestima, né? E eu achei bonito isso e eu não comentei nada, né? Só observei, assim. Então, para vocês verem, gente, como é importante o casal ele ter essa união com Deus, tá? Tipo assim, você abençoar o seu companheiro ou a sua companheira e você tá sempre consagrando aquele item deles, né? Que tá dos seus filhos. Tá ali, tá jogado, né? Tá em cima do sofá, tá no quarto, entrou no quarto. Consagra a Deus os itens que estão lá. Você não sabe qual é a procedência daqueles itens, né? Você usa e às vezes você só gosta e você só vai acumulando. Mas é tão importante você consagrar tudo que você tem para o Senhor, tá? Porque não é... E é qualquer coisa, gente. Não é uma roupa, tá? É um calçado, é um item. Aquele produto que você consagrou ao Senhor, você devolveu para Ele. Devolveu para Deus. E o que isso faz? Isso corta as brechas, tá? Isso quebra as brechas pro diabo, pro inimigo. Então vamos supor que vou dar um exemplo assim, bem rasgado. Vamos supor, tá? Um exemplo. Mundo espiritual, algumas pessoas não acreditam nisso, mas deveriam acreditar, porque o mundo espiritual é tremendo, gente. Acontece coisas absurdas, tá? Então, o que acontece? Vamos supor que você compre uma maquiagem e você começa a usar, tá?
e aquela maquiagem você usa por um motivo. Aparentemente é porque você gostou, você precisa e tudo mais. Só que você não sabe a procedência, né, daquela maquiagem, você não sabe da onde veio, né? Você não sabe. Então o que acontece? O interessante é você pegar e consagrar tudo a Deus. Porque você quebra a brecha, você fecha a brecha e aquela maquiagem que você comprou por um intuito simples, normal, somente de usar, né, se sentir melhor e tal, o que você faz? Ela não faz você se sentir presa na vaidade. Você fica desprendido, tá? Você fica... Tudo que você puder fazer para você consagrar ao Senhor, você estar próximo de Deus, tudo é bom, gente. É ótimo para você. Como é que você não quer ficar mais próximo de Deus, ter mais intimidade com Ele, né? É o Senhor, é o seu Pai. E se você tem a sua vida nas mãos de Deus, nenhum dos seus planos pode te frustrar. Tudo pode, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, tá? Romanos 8:28. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados conforme o seu propósito. Gente, Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas. Ele é o nosso Pai, Ele é maravilhoso. Ele é bom demais, gente. Se você sente Deus com você, você tá bem em qualquer lugar. Você não precisa de nada. Você tem coisas, mas essas coisas são acrescentadas, tá? Então, quando você tem um plano com o Senhor, nada pode impedir. Confia no Senhor, o seu trabalho vai ser abençoado, a sua dispensa vai estar cheia, tá? Você vai estar abençoado na sua vida, com o seu casamento. Abençoe os itens do seu parceiro, da sua parceira. Abençoe e consagre os itens dos seus filhos, aqueles brinquedos, aquelas roupas, tá? Consagra tudo que você tem para o Senhor, devolva para Ele tudo que Ele lhe dá. Ele é bom o tempo inteiro. Ele é muito bom, gente. Ai, eu não consigo falar do Senhor sem tocar, sabe, o coração. Tudo o que você pode fazer para estar de bem com Deus, faça. Honre Jesus. Esteja com Ele. Esteja próximo de Jesus Cristo. Chame o Espírito Santo para estar perto de você, tá? E Ele vai te abençoar, vai te proteger. E você não precisa de coisas para você se sentir bem. Se você sentir a presença do Espírito Santo com você, você está feliz, você está pleno. A plenitude com Deus é demais, gente. Vocês não têm ideia. É fácil ficar... Eu falo, parece repetitivo, mas não é simples. Aceite Jesus Cristo como seu Salvador, seu único e suficiente Salvador. Só assim você escreverá o seu nome no livro da vida. Sinta a presença de Deus. Às vezes você já está com Deus, né? Mas você não sente aquela presença, aquele primeiro amor, aquela vontade que toca no coração, aquele amor. Chama Jesus. Esteja com Deus. Seja grato por tudo que você tem. Entrega todas as suas frustrações na mão do Senhor. Ele é bom, Ele é justo. Todas as coisas que você está passando hoje, às vezes é difícil, né? Às vezes a gente tem vários problemas. Mas, gente, aqui se faz, aqui se paga, é verdade. Tudo que a gente faz na vida, lá atrás, a gente vai pegando as consequências, tá? Vou dar um exemplo aqui da palavra, tá? Rei Davi, ele pecou, ele fez um pecado terrível. Só que ele se arrependeu. Mas, se você for estudar a palavra, ele pagou. Mesmo se arrependendo, sendo perdoado, ele ainda pagou pelo pecado dele, tá? Ele teve os seus filhos assassinados logo na sequência, depois de alguns anos. Não foi naquele momento o pecado, o castigo dele, tá? Ele teve todos os filhos deles mortos. Mas se você for entender, ele falou para o profeta que o pecador deveria perder 4 vezes mais. Pois na sequência, com o passar dos anos na história da palavra, você vai ver que ele realmente pagou pelo castigo que ele mesmo falou. Ele perdeu os filhos dele. Ele pagou 4 vezes mais. Então, ele foi perdoado, tá? Deus o amou e o ama.
Mas ele não deixou de colher o que ele plantou. Por isso que, e não foi naquele momento, não foi logo na sequência, foi no percorrer da vida. Foi tendo o castigo dele. Ele colheu, gente. Tudo que a gente faz, a gente colhe. Tudo que a gente faz, a gente colhe. A internet é uma situação que é muito tremenda, tá? Eu não gostava de internet. Para eu estar aqui agora falando com vocês, é algo tipo assim, que Deus primeiro colocou no meu coração, tá? Eu já comentei no outro vídeo, eu trabalhava com outro projeto que dava muito certo, de repente começou a não dar tão certo assim, começou a ficar paralisado. Eu não entendia o porquê, eu orei, se lembra? Coloque tudo nas mãos do Senhor. Eu coloquei nas mãos do Senhor, falei com o Senhor. Senhor, meu Deus, o que tá acontecendo? Por que não tá acontecendo? O que tá acontecendo? Não tá dando certo pra mim. E aí, o que acontece? Eu já comentei também que eu tenho experiências com o Senhor. Eu ouço Deus, eu sonho. Gente, experiência, não dá nem pra explicar, tá? Não dá, eu mesma não consigo explicar pra vocês. Mas eu ouvi que eu não precisava me preocupar com aquele meu projeto, que não era aquilo que ele queria para mim, tá? E depois de semanas, 2 semanas, eu estava com um canal no YouTube que o Senhor mesmo me aconselhou a colocar, porque eu precisava contar o meu testemunho e não era por mim, era por Jesus Cristo. Eu tinha que contar o que Jesus fez por mim, tá? Eu vou fazer um vídeo referente ao meu testemunho, tá? E eu já tenho algo meio, mas eu não comentei completo como foi a minha cura, tá? O meu milagre de cura. Que eu estava à beira da morte, mas Jesus teve misericórdia de mim e Deus mostrou o seu poder misericordioso que Ele é. O amor dele me alcançou e me deu mais uma chance para viver, tá? E enquanto eu puder falar de Deus, falar do amor de Jesus, falar que vocês precisam de todo o coração aceitar Jesus, eu vou falar, gente. Eu vou falar. Enquanto Deus me der vida e saúde e fôlego, eu vou falar que vocês precisam aceitar Jesus. Jesus é o caminho, Ele é a verdade e é a vida. E você não vai ao Pai se você não for por Ele. É Ele. Ele é a solução de tudo. Eu não vou falar de problemas, não. Eu tô falando de tudo. Ele é a solução de tudo. Ele é para você viver pleno, tá? Jesus Cristo. Coloque Ele acima de todas as coisas. Coloque Ele como centro. Tá? Eu não queria fazer canal não, e eu relutei, não quis, e Deus falou, me deu uma carcada, na verdade, que eu só pude chorar e me envergonhar. Ele falou que não era por mim, que era por Jesus. Eu tinha que falar o que Jesus fez por mim. Por isso que eu estou aqui hoje nesse canal, falando não só de consumismo, para as pessoas evitarem o consumismo, que é uma doença, que acaba com a pessoa, é um mal sorrateiro. E eu fui liberta desse mal, glória a Deus, e estou aqui para alertar as pessoas a entenderem o que o consumismo faz na vida da pessoa, tá? E explicar como é maravilhoso ter o Espírito Santo na tua vida. É maravilhoso, gente, é maravilhoso, Deus é maravilhoso, tá? Então eu vou fazer um outro vídeo, vou falar agora dessa vez certinho como é que foi o meu diagnóstico, como é que foi o processo, tá? Que eu fui diagnosticada com 4 tromboses cerebrais e foi um processo muito doloroso e bem desesperador, tá? E no meu caso a cura foi totalmente milagre de Deus, tá? Jesus esteve comigo e hoje eu estou aqui para falar que Jesus é maravilhoso. Todos os seus problemas, até os terríveis, Jesus que vai te ajudar, tá? Deus é o Deus do impossível, Ele pode tudo, mas para isso você precisa crer de todo o teu coração, de todo o teu ser, de toda a tua alma. Creia em Deus, creia em Deus. Deus não é um cumprimento, não é um até logo, vai ficar com Deus, vai com Deus. Não, graças a Deus, é tudo Deus mesmo, mas é o Deus aqui, ó, é o Deus da Bíblia. É o Deus da Bíblia, é esse daqui, ó, o Senhor Todo-Poderoso, aquele que quando você começa a ler, você começa a temer, tá? Aquele que você fala assim, Virgem Maria, meu Deus do céu, que Deus é assim, é?
tá? E é assim, você vai lendo Deus aqui, você vai falando, meu, nossa, não é o Deus que eu conhecia, não, tá? Meu Deus. Vou começar depois de um tempo também explicar pra vocês como foi a minha revelação com o Senhor, tá? Como foi que eu conheci o Deus da Bíblia, porque eu também não conhecia, não. Eu conhecia o Deus do fica com Deus. Ora pra você não ter pesadelos. Eu tinha era como se Deus fosse quase uma superstição, tá? Era tipo dessa forma, só que glória a Deus. Eu precisei estar à beira da morte para eu conhecer que Deus é tão maravilhoso e Ele é tão poderoso, gente. Ele é tão poderoso. Eu tenho tanta experiência com o Senhor. Nossa, tanta experiência com o Senhor. E não é no meu tempo, não é como eu, nossa, como eu gostaria que fosse. Como eu gostaria que fosse no meu tempo, porque tem hora que eu não fico com, tipo assim, fica calmo, sabe? E aí eu não tenho e não fala, não, sabe? Tipo assim, fica calmo. E aí eu sinto falta, sinto saudade, ele é meu pai, tá? Então, o que eu falo pra você? Tenha Deus na tua vida. Leia a palavra, vai descobrir o que Deus é, o poder do Senhor. Eu tinha amnésia, eu esquecia de tudo. Então, todas as coisas que eu começava a ler, eu esquecia. Eu trabalhava, não sabia se eu tinha trabalhado. Eu andava com um monte de caderninhos anotados para saber até se eu tinha tomado banho, se eu tinha comido. Era a coisa mais louca. Só que eu comecei a ler a palavra e aí no dia seguinte, no normal era eu esquecer. Só que no dia seguinte eu estava ensinando a palavra que eu tinha lido no dia anterior para o meu marido. Eu falava tudo e eu falava assim, não, isso daqui é espiritual. Isso aqui é espiritual. E não era nem essa Bíblia, gente. Era uma bem velhinha que eu tinha, pequenininha. As letrinhas bem miúdas, sabe? Eu tinha até um pouquinho de dificuldade pra ler. Tão pequenininha que eram as letras. Aí depois meu marido me deu essa daqui de presente. Porque comprei no Mercado Livre, tá? Aí o que acontece? Porque eu tava lendo muito e meus olhos chegavam até doer. Porque eu fiquei com sede da palavra, tá? Eu queria saber mais, conhecer mais. Eu queria Deus de todos os jeitos. E eu fui estudar a palavra, eu comi a palavra. Só que eu falava assim pro meu marido, não, isso daqui é espiritual. Não é que era, tipo assim, óbvio que todas as coisas de Deus é espiritual, mas eu falava assim, não, isso aqui é espiritual? Não é possível. Aí ele falou, por quê? Eu falei, não, Daniel, eu não esqueço. Eu leio, eu tenho amnésia, eu não esqueço o que eu leio, eu não esqueço. E ele ficava tipo assim, e eu fiquei com tanta sede, mas com tanta sede da palavra, eu lia tanto e eu corria pra falar, vem cá, senta aqui, deixa eu te contar, que foi dessa forma que meu marido foi ler a palavra também, porque eu fiquei com tanta sede, eu fiquei com tanta vontade de aprender, de Deus, que o meu marido ficou curioso. Eu não mandei ele ler, eu não mandei ele se converter, eu não mandei ele parar de beber, não foi assim, tá? Ele bebia até escondido de mim, porque eu não bebia, né? Eu era muito tranquila para bebidas alcoólicas, muito mas quando eu bebia muito. Mas quando era tipo assim, eu tinha realmente um autocontrole absurdo. Eu falava, hoje eu vou beber, eu bebia demais. Aí eu falava, não vou beber mais, se eu não parava, era só água, não bebia nada. Então, tipo assim, isso talvez por conta do esporte, porque eu sempre pratiquei esporte. Então, tipo assim, eu não misturava esporte com bebidas alcoólicas. Por isso, tá? Eu era muito disciplinada no meu esporte, muito. Então, que eu fazia musculação. Então, o que acontece? Eu era disciplinada. Então, a minha disciplina no esporte fez com que eu não fosse muito para bebidas alcoólicas. Eu ia só quando eu tava mais injuriada, assim, sabe? Tipo, estressada. Aí eu ia bebia, tipo, demais mesmo. E era só bebidas fortes, não era de cervejinha, não. Eu bebia bebidas fortes porque eu gostava, era de bebidas fortes. E eu parei com tudo, me converti, glória a Deus, né? E aí o que acontece? Meu marido continuou bebendo. E eu falava assim pra ele, quer beber, pode beber. O corpo é teu, mas o Espírito Santo do Senhor não habita em corpo imundo. O Espírito Santo não habita em corpo imundo. E aí ele começou a ficar pesado. Aí eu falava, se Jesus chegar, eu vou, você fica. E eu não falava pra ele, gente, para de beber. Eu nem falava, quer beber, bebe, o corpo é seu. Jesus vem, eu vou e você fica.
eu vou estar com o corpo cheio do Espírito Santo e você não. Aí ele parou de beber, gente. Já tem 3 anos que ele não bebe nada. Até mais de 3 anos que ele não bebe nada, 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 nada. Nem uma gota de nada. Por conta disso, ele entendeu que se ele quisesse ter o corpo cheio do Espírito Santo, ele tinha que abrir mão. E que Jesus valia muito mais do que uma latinha de cerveja. Ele entendeu. Eu não proibi. Ele entendeu. De tanto eu falar, bebe, o corpo é teu. Eu vou estar cheia do Espírito Santo. E você não. Aí ele não aguentou. Ai, chorei demais aqui já. Mas eu sou muito apaixonada por Deus, gente. Eu estou aqui organizando as maquiagens, né? Eu sou... Como posso dizer? Eu não sou de comprar muitas coisas, tá? Eu tenho minhas maquiagens e tudo mais, mas eu só compro o que eu preciso, tá? E aí, o bacana, uma dica aqui de organização é o seguinte: quando você vai organizar os seus produtos, você consegue observar tudo, você arranca tudo, tá? Coloca separado por categorias, por marcas, categorias, e aí você vem com um papelzinho, com uma caneta, que nem a minha canetinha tá aqui, ó. Tá vendo? E aí eu venho com papel e aí eu só anoto se eu tiver precisando de alguma coisa, tá? Se eu tiver realmente precisando de alguma coisa, eu anoto no papelzinho, numa caneta, para eu comprar caso eu saia. Eu também não vou sair para comprar, tá, entendeu? Mas eu já deixo já meio estabelecido. Então, tipo, não saio comprando coisas a rodo. Eu só compro o que eu preciso, tá? Que nem esses dias eu tava falando muito mostrando pras meninas, né, que o meu pó compacto tava tipo, que eu só tinha esse aqui, né, e ele tá, coitado, ó, tava no bico do corvo, no bico do corvo, e aí, eu ainda tenho, ó, tá vendo, ainda tem um restinho, só que, gente, meninas, olha, ó, ostentando aqui, ó, comprei o novo ontem, tá, eu comprei o meu é o número 20, aqui, ó, tá vendo, o meu é o número 20, da Bruna Tavares. Eu amo esse pó, eu tenho há muito tempo, tá? E tá vendo, ó, eu não sou de ficar comprando coisa, não sou de ficar comprando coisa pra ficar experimentando. Então, tipo assim, eu gosto, é bom, eu uso até acabar e tá meio acabando, nananã, compro outro, tá? Igual, não fico... Eu aconselho vocês também fazerem o mesmo. Vocês vão ver como vocês vão economizar, tá? Vocês vão economizar demais se vocês não ficarem comprando coisas para experimentar. Compre o que... Ah, Michelle, mas você não compra nada novo? Eu compro coisas novas. Mas para eu comprar algo novo, eu preciso pesquisar primeiro, tá? Pesquisa primeiro. Até mesmo na loja. Tá na loja? Vai comprar? Não compra. Vai ali na internet, no celular mesmo, dá uma pesquisadinha lá no TikTok, coloca o produto, você não conhece, não sabe se é bom, vê uma resenha rapidinho antes de ir pro caixa. Você vai ver como você vai economizar muito. Coloque numa listinha só o que você realmente precisa e você remove o que você acha que você tem demais, tá? Isso vai fazer você não ficar com tantas coisas acumulando, tá? E quanto mais coisas você tem, muita coisa você tem, você fica meio perdida até no que você vai usar. Às vezes são coisas até parecidas, né? Então, não compensa, não precisa você ter tantas coisas parecidas. E é nesse momento da organização que você vai fazer exatamente isso. Você vem aqui, que nem eu tô com meu paninho, meu Veja, né? Tô com meu paninho que tá ali também. Aí limpa tudo, remove tudo, né? E você vai colocando aos poucos. E é nesse momento que você vê o que sai. E é esse momento que você vê o que você precisa e anota, tá? Mas é o que você precisa, né? O que você acha legal. Ah, eu acho legal a marca tal, lançamento fulano. Pum, pum, pum. Não, gente, não faz isso não. Guarde o seu dinheiro, invista, pensa em você e seja grato a Deus por tudo que você já tem, tá bom? Quanto mais gratidão você tiver, você vai ver que as coisas são acrescentadas, porque o Senhor, ele se agrada no coração manso, ele se agrada dos humildes. Quando você chega e fala assim, ó, Senhor, muito obrigado, que nem esse negocinho aqui, né, eu acho que paguei R$79, tá?
R$ 79. É caro esse trequinho aqui. E eu comprei a minha base dela também, ó, tá vendo? Que eu só uso eu gosto muito dessa marca aqui. Eu uso desde quando lançou. Então não é algo que eu fico trocando. Vai durar muitos anos pra mim. Ah, você tem outras bases? Tem. Lógico que tem. A gente sempre tem. A gente usa muito, né? Só que não é algo que eu vou falar pra você que eu vou ficar comprando. Tenho, vai usar até acabar. Aí eu troco, tá? Por isso que... E é a minha cor dessa daqui. Na verdade, a minha cor é a F50 e a F60. Você sabe que é muito difícil achar a cor dessa base, né? Então eu encontrei, a minha é a F50 e a F60. Só que a F60, eles têm os mesmos tons, só que eles têm subtom. Então a F60 é amarelada, né? Levemente amarelado. E a F50 é neutro. E a minha pele é neutra, tá? Então, tipo assim, eu estou nesse momento com essa da F60, tá? Levemente, mas ó, olha só como fica. É bem meu tom, tipo, meio bronzeado, certinho. Fica ótimo pra mim. Então, gente, quando você já tem o que você precisa, você agradece ao Senhor, porque é caro, gente. É o que? Foi 79, eu acho, cada um. Agradece ao Senhor, Deus, muito obrigado por me dar condições de poder comprar É supérfluo, gente. Aqui eu não precisava disso. Aliás, eu uso e eu preciso, porque eu tenho, né? Não tinha, tinha que tava acabando. Mas é supérfluo, eu sobrevivo sem isso. Só que se Deus me der condições para que eu possa, tipo, comprar algo assim, ó, que muitas pessoas não têm condições, gente, agradece ao Senhor, eu agradeço a Deus, obrigada, Pai, por me dar condições na minha vida de poder comprar algum item que eu precise e que não me falte nada, né? Agradece ao Senhor, do mais simples. Agradeça do pão que você come quando você acorda de manhã. Eu agradeço todos os dias. Agradeça a Deus que Ele se agrada num coração humilde. Quando você fala assim, Senhor, muito obrigado por me dar condições de eu poder comprar esses itens, o alimento que não falte. Você tá falando para o Senhor, ó Senhor, se não for pelo Senhor, eu não ia conseguir. Então, muito obrigado, muito obrigado. O Senhor se agrada e Ele faz com que Ele faz com que não falte. É aí que as coisas são acrescentadas, tá? Na humildade, é quando você se sente totalmente dependente do Senhor, porque somos totalmente dependentes do Senhor, e é tudo de Deus, tá? É tudo do Senhor. É Ele que deu a matéria-prima, então é tudo dele, volta para Ele. Então agradeça e consagra todos os seus itens para o Senhor, para que você não se perca na vaidade, na luxúria, inclusive na escassez, né? Tem pessoas que têm tanto medo de que falte, que acumula, ou tanto medo como posso dizer, tem tantas frustrações dentro do coração que tenta preencher com coisas, acumulando, comprando itens. Então você só precisa do Espírito Santo. Quando você é cheio do Espírito Santo, você se sente pleno em todos os aspectos da sua vida, tá? Tá com problema no casamento? Consagra seu casamento para o Senhor. Tá com problema no trabalho? Consagra o trabalho ao Senhor. Entrega na mão de Deus e fala assim, Senhor, me ajuda. Tá com dívidas? Pega todos os boletos, coloca lá na sua oração e já mostra para Deus, Deus, eu preciso pagar tudo isso daqui. Não sei como, eu não tenho dinheiro, mas o Senhor tem. Então, me ajuda. Ele já sabe de tudo isso, mas Ele quer que você fale, porque quando você fala, você tá dando o quê? Você tá se humilhando perante o Senhor, porque você fala ao Senhor, eu não tenho, eu não consigo só. Agora, quando você ainda por cima, você está sendo humilde, porque você está falando, Deus, eu não tenho, eu não consigo sem o Senhor. As forças dos meus braços, eu não vou conseguir. Me dá condições. É o emprego, abre as portas, entendeu? Gente, você vai ver como as coisas começam a dar certo para você. Fica na fé. Se Deus tem planos na sua vida, nada vai frustrar. Porque quem pode contra Deus? Ninguém pode contra Deus. Se inscreva no canal, gente. Deixe seu like. É muito importante para mim, tá bom? Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você, na casa de vocês. Que você esteja cheio do Espírito Santo de Deus. Que vocês conheçam o amor e a misericórdia do Senhor, tá? Fique com Deus. Amém. Beijos. Até o próximo vídeo.